Olá pessoal, bom dia, ainda é bom dia, são 11h10 da manhã, eu estou fazendo esse vídeo sobre os tópicos que irão cair na nossa prova, ainda agora nesse momento às 11 horas da manhã, a gente ainda não sabe se vai ter a prova da noite, porque as provas da manhã elas foram adiadas por conta da greve. A Assembleia dos Rodoviários está sendo por agora, então a gente vai ver, mas a prova está pronta, é isso aí, tá? E partiu quais são os assuntos que a gente vai tratar na nossa avaliação. São 10 questões objetivas, cada uma valendo meio ponto, e 4 questões, 10 objetivas e 4 discursivas, tá bom? E dessas 10 eu fiz 4, o professor André fez 6, e as discursivas foram divididas 2 e 2, tá? Eu vou começar sobre o tópico que eu acho mais importante quando a gente fala em relação à gestão de pessoas, que é a política de RH, né? Porque tudo que vai ter a ver de qualquer subsistema que tenha a ver, que vai ser feito dentro da administração de recursos humanos de uma organização ou uma empresa, vai ter a ver com a política adotada, né? Então, o que é uma política de RH? É um conjunto de normas, de diretrizes, de protocolos, de como você vai tratar pessoas dentro da organização. Okay? É uma série de princípios que orientam a gestão de pessoas dentro de uma organização. Não necessariamente uma empresa, mas pode ser uma organização. Ok? E esta política ela deve estar alinhada à estratégia organizacional. Okay? De como se pensa em recrutar alguém, selecionar alguém, como vai pagar, como vai desenvolver, até como desligar o colaborador da instituição. Tá? Então, ela é abrangente, é uma estratégia, é abrangente, obrigatoriamente ela tem que estar alinhada aos objetivos organizacionais e tem que contemplar todos os subsistemas da gestão de pessoas. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, programas de qualidade de vida no trabalho, higiene, segurança e medicina do trabalho, todos eles, tá? Vai por aí, é extremamente importante que vocês saibam o que é política de RH. Andando ainda sobre a política, não apenas a política, mas que tem a ver, se relaciona, é como está o clima da organização, né? Como está o clima da empresa. Né? E vocês sabem que a gente conversou sobre isso lá no início do semestre. A gente falou do Otto Maio, todos os estudos dele da experiência de Hawthorne. Aliás, isso foi uma situação que vocês estudaram no início do curso, mas é sempre bom a gente relembrar. E o que é o clima organizacional? É a percepção que os colaboradores têm sobre o ambiente de trabalho, sobre a liderança, sobre o espaço físico, sobre o comprometimento, sobre a produtividade. Tá? E ele deve ser medido. Como é que se mede o clima organizacional? Pesquisa de clima. Tá? Avalia fator como liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, as condições de trabalho, né? Ele é mensurável, o clima é mensurável por meio de pesquisas específicas, ok? E em várias dimensões do trabalho, tá bom? Então, assim, vocês saberem o que é, qual instrumento se usa, para que serve, é legal o clima organizacional. Vamos falar agora de 2 subsistemas que também caem na prova, que podem cair, pode ser que caia, né? Mas vamos lá. Recrutamento e seleção. O que é recrutar? O que é selecionar? Recrutar é chamar. Chamar, avisar que tem vaga. Tá? Oi, tem vaga aqui. Tá? E a seleção é você pensar, escolher entre muitos aqueles que você considera os melhores para que possam adentrar a organização ou a empresa. Tá? É fundamental. Você ter um processo de recrutamento e seleção bem estruturado para atrair os melhores candidatos, escolher os melhores profissionais mais adequados às necessidades da organização, ok? Então, é importante estruturar a descrição de cargos. Você vai chamar essa pessoa para uma entrevista, essa pessoa ela tem que ter as competências de acordo com a descrição de cargo que você está fazendo. Né? Por exemplo, uma entrevista por competência é uma técnica de seleção que identifica no comportamento passado do candidato quais são as evidências das competências que ele tem
que são desejáveis para esse cargo. Por isso que a entrevista ela é muito importante. Pensem por aí. Outro subsistema que também é extremamente importante, a avaliação de desempenho, né? Que à medida que você está trabalhando, você vai ser avaliado sobre o seu desempenho. Isso é um sistema, né? É analítico, é sistemático, vai medir, vai analisar o desempenho dos colaboradores, tá? Mas quando ele está fazendo suas funções e alcançando suas metas, você não está julgando a pessoa, você está analisando e medindo o desempenho do trabalho desta pessoa, ok? E aí a gente estudou vários métodos, né? A escala gráfica, avaliação por objetivo, avaliação 360, onde todo mundo se avalia, né? A autoavaliação, né? Cada um desses processos de avaliação, de métodos de avaliação de desempenho, cada um tem suas vantagens e suas limitações, mas vai por aí. Bom, continuando, e a gente está falando tudo isso por quê? Porque tudo é estratégia. Né? Não é assim, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela outra forma. Não, a gente, quando pensa em gestão estratégica de pessoas, é muito além das funções operacionais do RH. Né? Tem que se integrar a estratégia no geral da organização. Tá? Aí sim é que vai gerar vantagem competitiva por meio do capital humano. Ok? E uma das coisas mais importantes que a gente conversa sobre isso, que também se alinha ao clima, se alinha ao desempenho da pessoa, é a qualidade de vida no trabalho. Ok? É um fator crítico para o engajamento, para a produtividade e até para reter os melhores talentos. Ok? Então, eu queria que vocês pensassem como a qualidade de vida, primeiro o que é, né? Pensem o que é qualidade de vida, né? Que é um conjunto de condições, de boas práticas, de políticas organizacionais que vai promover o bem-estar físico, psicológico e social das pessoas que estão na organização, ali dentro do ambiente de trabalho. Vai refletir o grau de satisfação e motivação dos empregados em relação às suas atividades, em relação ao ambiente, as relações com seu colega, a relação com a sua chefia. Né? Então, isso é muito importante. E eu queria que vocês, quando a gente pensa em programas de qualidade de vida, é muito importante, porque tudo aquilo que acontece do ambiente de trabalho vai refletir na qualidade de vida do trabalho. Né? Pensem, por exemplo, na NR17, que é ergonomia, que vai estabelecer quais são os parâmetros para adaptar os móveis, os equipamentos ao corpo humano. Não é o contrário, né? As pessoas pensam assim, qualquer coisa serve. Não, é o contrário, tá? Todas as características do corpo, né? Físico do trabalhador. Tem que proporcionar conforto, tem que proporcionar segurança para ser eficiente, senão não vai conseguir. Você imagina você estar numa posição muito ruim o tempo inteiro, 8 horas por dia. É muito ruim. Você sabe que eu sempre coloco isso para caixa de mercado. Caixa de mercado de mercados que não tem a esteira rolante. Onde toda hora as profissionais que trabalham no caixa, elas têm que se esticar para puxar itens para passar pelo leitor óptico. E tem muito cliente que nem sequer ajuda a caixa. Né? E ela fica o dia inteiro nesse negócio. Gente, chega no final do dia, elas estão com muita dor. É impossível você ter qualidade de vida no trabalho se a sua postura durante 8 horas por dia é muito ruim, né? Então, a NR17, eu considero uma das mais importantes para a qualidade de vida no trabalho, sabe? Adequação de mobiliário, de equipamento, a organização do trabalho, o ritmo do trabalho, as pausas, o rodízio de funções, vamos lembrar do Frederick Taylor, né? Tempos e movimentos, tem muito a ver com isso, com toda certeza. Principalmente também, por exemplo, para profissionais que trabalham com cargas pesadas, transporte, descarga de materiais, levantamento. Vamos pensar numa coisa, aumentou em muito a questão de logística as compras através de e-commerce, aonde os itens têm que chegar a você e podem ter itens pesados. Então,
os transportadores, os profissionais, os trabalhadores que fazem entrega, pode ser que eles levem itens pequenos, ok, mas pode ser que eles levem itens pesados. Então, até o treinamento de como transportar é importante. Isso aqui não tem, né? Eu acho que é todo mundo MEI para trabalhar nisso, tá? Aí, claro, também tem a parte de iluminação, de ruídos, de temperatura, tá? Bom, e a outra parte muito importante quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho é a ENR1, que houve uma mudança agora bem recente, agora em maio de 2026, que foi a inclusão do risco psicossocial e que está sendo implementado, né, nas organizações, e esse é um risco que mais consegue impactar na vida do ser humano, do trabalhador, porque ele mexe com a sua saúde mental. Então, a questão de assédio moral dentro do ambiente, né, ou até sexual também, né, é uma coisa muito importante a ser conversada, ok? Bom, calma aí com um golinho d'água. E a parte também importante, e a gente está falando desse ambiente estratégico, né, que é a gestão estratégica das pessoas, ela tem como um dos pilares a busca pelo alinhamento entre os valores, as crenças e comportamentos dos colaboradores com a própria cultura organizacional da empresa. E aí esse conceito a gente conhece como fit cultural, né, ou adequação cultural. Então, esse alinhamento ele é um fator crítico do sucesso para um bom engajamento, para um excelente engajamento e também para a retenção de talentos e o desempenho das empresas, o desempenho sustentável das empresas, tá? Então, assim, o fit cultural ele é um elemento estratégico fundamental para a gestão de pessoas, desde que seja aplicado também de forma equilibrada, consciente, inclusiva. Tem obrigatoriamente que se alinhar aos objetivos organizacionais, sem sacrificar a diversidade e a inovação, tá? Por aí vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui mais. Tá, 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 tá. Bom, à medida que as pessoas vão trabalhando, foram contratadas, estão sendo remuneradas, essas pessoas também estão sendo avaliadas. Existe um ponto muito importante que também a gente aborda estrategicamente dentro da área de recursos humanos, é a gestão por competências. Ela se fundamenta na ideia de que o desempenho organizacional está diretamente ligado à capacidade do colaborador, do empregado, de mobilizar os seus conhecimentos, as suas habilidades, as atitudes, o chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude, para alcançar resultados, tá? Tanto para a empresa como para a sociedade, porque a empresa tem uma importância social, né? Então, é para pensar como a gestão por competência é uma gestão consciente, ok? É do colaborador, tanto para a sua própria carreira, como para as relações pessoais também dentro da organização. Pensem nisso, né? É uma abordagem que valoriza o desenvolvimento integral do profissional, desde seus aspectos técnicos, comportamentais, relacionais. A gestão por competência também, ela estimula o amadurecimento da carreira desse profissional, tá? E fortalece as relações interpessoais, né, o senso do propósito de trabalho, tá? Então, a gestão por competência é uma coisa importante para vocês estudarem. E eu falei agora há pouco do fit cultural, né? E a cultura organizacional, gente, cultura, clima, claro, de extrema importância, são pontos extremamente estratégicos que são colocados, tá? Eu queria falar um pouquinho, alinhado à cultura organizacional, a questão de treinamento. Treinamento, educação corporativa, que é voltado para a prática diária do colaborador, né? Existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento, vocês sabem disso. Existem vários tipos de treinamento. Existe o on the job, que é aquele aprendizado que é dentro do posto de trabalho. Existe aprendizado através de estudo de casos,
através de simulações, de jogos de empresa, de programas vivenciais e modelagem de comportamento, coisa e tal. São todos métodos ativos, práticos, de vivências, tá? Diretamente voltados para a prática diária, que hoje em dia é o mais importante. Fazer treinamento que a pessoa não vai usar, não tem nem sentido, né? Acontece que quando você coloca um treinamento voltado para essa prática diária, desenvolve habilidades aplicáveis ao contexto real de trabalho, ok? Promove aprendizado de forma super significativa, né? Há uma troca de experiências, há um desenvolvimento contínuo. Claro que vai ter um impacto no crescimento profissional, né, desse colaborador, e claro, também ajuda o ambiente organizacional, tá? Então, por aí é muito importante. E quando a gente fala de chá, vamos falar um pouquinho de habilidades, né? Que existem vários tipos de habilidades. Tem um autor chamado Robbins, que ele coloca que tem habilidades técnicas, claro que é a parte de conhecimento, né? Habilidade técnica, habilidade de linguagem, que é aquela capacidade que você tem de se expressar com clareza. Existem as habilidades interpessoais, que é a capacidade que as pessoas têm de interagir, de se comunicar uma com as outras, né, de uma forma positiva. E existe a habilidade também de resolução de problema, que é identificar problema, analisar a situação complexa, pensar de forma lógica, crítica, elaborar alternativas e tomar decisões adequadas. Essa é uma das principais, tá? Só que essas 4 habilidades, as técnicas, as de linguagem, as interpessoais e a de resolução de problemas, em conjunto, elas são habilidades que compõem o perfil desse profissional de uma forma mais completa, né? Porque nós somos ser complexo, tá? Não é apenas porque você conhece tecnicamente que você vai fazer as coisas com excelência. Não pode ser assim, né? Tem que abrir mais os horizontes. Tá? A questão da comunicação, da linguagem, é muito importante. Tá? Então, tem treinamentos que contemplam todas essas dimensões, tá? Que vão agregar valor tanto à organização quanto ao desenvolvimento individual do nosso colaborador. Um pouquinho mais de água. Bom, um pouquinho mais de coisas que podem cair na prova na parte de gestão de cargos e salários. Ok? O que é, qual o propósito de se ter cargos e salários, que é colocar. O que é uma análise de cargos e salários? É colocar uma ordem hierárquica dentro da organização que vai servir de base para um sistema de remuneração. Tá? Vai situar a posição de cada cargo com os demais e atribuir um valor salarial. É um conceito, né? Assim, de acordo com o peso do cargo, as responsabilidades alinhadas ao cargo. A hierarquia é importante, né, para que todo mundo dentro da organização possa categorizar, né, os empregados considerando o seu nível de conhecimento técnico, a sua experiência, a sua autonomia, as suas responsabilidades. Então, pensar em cargos é importante sobre isso, tá bom? Por quê? Porque você vai remunerar pessoas para que elas fiquem na organização, manter na organização as pessoas que apresentam um nível de qualificação elevado. Né? Então, uma das chaves para que a empresa tenha vantagem competitiva em relação a outras empresas é fazer com que os consumidores pense assim, poxa, aquela empresa é boa para se trabalhar, respeita o seu corpo funcional, né? É importante os colaboradores que ali trabalham, eles são bem treinados, eles dão bom atendimento, eles são respeitados. Isso dá um valor para a própria organização. Tá? Então, assim, ter pessoas bem qualificadas dentro de um plano de cargos e salários bem remuneradas, práticas de recompensar os empregados de forma justa, de forma correta, né? Isso, lógico, tem que estar dentro da política, eu sempre volto para a política de RH, tá? Então, pense que isso pode ser um traço cultural,
tá? A gestão da remuneração é uma ferramenta para manter na organização as pessoas que apresentam um nível de qualificação elevado, tá? Bom, o que mais pode cair que a gente, dentro dos subsistemas, é a folha de pagamento. O que é a folha de pagamento, né? É a área de departamento pessoal. Se você está trabalhando, você vai receber. Você foi admitido pelo departamento pessoal, você tem um controle de ponto pelo departamento pessoal, toda a parte de benefícios sociais e de obrigações sociais está sendo feito também lá dentro da área de departamento pessoal. E a folha de pagamento, contra-cheque, né? É um demonstrativo dos procedimentos relativos aos pagamentos dos colaboradores, dos empregados de uma empresa. Que documento é esse? Né? Vou rodar a folha, né? Contém todos os dados funcionais, né, das pessoas que ali trabalham, valor de salário, quais são os descontos, o valor líquido a receber, que a gente recebe individualmente nos nossos olerites ou contra-cheques. Né? Ela é importante para organizar as informações dos pagamentos. Quer dizer, aquela empresa que não tem, que não registra os seus funcionários, não trabalham com CLT, acho que fica mais difícil, mas a gente está trabalhando dentro de um ambiente formal, tá? A nível de CLT. Então, assim, uma folha de pagamento, além de ser importante para organizar todas as informações de pagamentos, descontos e tudo, tem caráter contábil, né? Porque tudo é contabilizado. Então, isso é importante para vocês saberem, ok? E é isso. Eu falei praticamente de tudo que é importante para vocês neste momento. Eu estou encerrando o nosso vídeo. E por a prova tem um vídeo de 22 minutos e eu acredito... Vai ouvindo ele indo para a faculdade, vai ouvindo ele na hora do almoço, que vai dar bom. Um beijo, até logo, se a greve acabar. Espero que acabe para a gente acabar logo com isso. Tchau.